Isso aí, da imagem. Vamos lá. Boa. Aqui, ó. Quem sabe faz ao vivo. Já tá valendo. Online? Estamos online? Estamos ao vivo, minha gente. Pois é, estamos aqui no nosso primeiro podcast, né? Uma live em formato de podcast, propósito de investimentos. Ao vivo no TikTok E no Instagram também, aqui no meu Instagram, né? Tudo bem, pessoal? Sou o Lima, como todo mundo já me conhece, ou Eliezer Lima. Algumas pessoas me chamam de Lima, outros Eliezer Lima, né? E aqui, meu parceiro, meu irmão, né? Alex Oliveira. Top, Lima. Muito boa noite à audiência do Lima, boa noite à minha audiência. Trouxe aqui no meu TikTok essa especialidade, esse cara que é especialista em investimentos numa modalidade que pouca gente conhece e que dá para ganhar muito dinheiro, né, irmão? Opa, com certeza, é só saber trabalhar, né? Saber trabalhar e ter propósito. Ter propósito, sem propósito não existe processo, né? Boa, boa. E vice-versa, né? Sem processo não chega no propósito também. Boa, isso é verdade. A gente fez aqui esse bem bolado, nos juntamos para fazer essa jogada aqui para entregar conteúdo para vocês ao mesmo tempo, a gente otimizar, né? Trazer um conteúdo aqui para a audiência do Lima sobre propósito, sobre inteligência emocional e trazer um conteúdo para a minha audiência falando sobre investimentos, porque tem muita gente, principalmente hoje, precisando ganhar mais dinheiro, certo, irmão? Muita gente, é muita gente, não é pouca não, né, Alex? Muita gente negativada. Fala aí daquele dado que você tem sobre a quantidade de pessoas negativadas hoje. Rapaz, chega a ser exorbitante. São quase 73 milhões de pessoas negativadas. Isso dá quase a metade da população brasileira. Isso em 2022 era 65 milhões. Em 2025 não terminamos ainda o ano, estamos aí na casa dos 73 milhões. Então, o que vai acontecer daqui a 10 anos, hein? Misericórdia. Onde vamos parar? Onde vamos parar? E para isso as pessoas precisam ter inteligência emocional, né? Exatamente. Uma das coisas, né, que mais afeta, eu acho que o emocional do ser humano hoje, eu acho que é o financeiro, né? Acho que é a situação financeira. Né? Eu acredito que afeta porque tem um dado da OMS e do Ministério da Saúde brasileira dizendo que de cada 2 casamentos, de 2024 para cá, cada 2 casamentos, um termina e 90% desses casamentos, o motivo, que pede o término do casamento é a mulher, e vão analisar os motivos que a mulher pede o divórcio, a maior dor é financeira. Caramba. É problema financeiro. É muita gente. É muita gente. Meu Deus do céu. Então, tá na hora do povo começar a se organizar em relação a finanças, né? Pois é. E aqui vocês que estão nos acompanhando, eu vou pedir para vocês dar um like aí, ó, aperta foguinho, envia para os seus seguidores, envia para as pessoas, porque o assunto que a gente vai falar aqui pode ajudar você ou aquele seu amigo, aquela sua amiga que está com problema no casamento, está com problema de ganhar dinheiro, está com problema de viver uma vida melhor. Né? Nós dividimos aqui em 3 blocos. No primeiro bloco, a gente quer falar aqui, tanto eu quanto o Lima, vamos falar da ilusão do sucesso. Irmão, para você, o que de fato é sucesso? Alex, eu acredito que o sucesso hoje, né, se você for pensar pelo simples, vamos dizer o simples, né? Eu acho que o ser humano hoje, ele tendo paz, tendo um cantinho para ele morar, né? A casa dele ali, não precisa pagar aluguel. Eu acho que isso já considero como um sucesso, né? Porque a realização do sonho da casa própria hoje é um sucesso, cara. Eu vejo isso como um sucesso. Independente se o apartamento seja um apartamento financiado, mas você já considera como sucesso. Por quê? Uma pessoa bem-sucedida hoje, ela vai ter o cantinho dela, ela tem o carrinho dela. Não é o luxo. Quando nós falamos de sucesso, nós não falamos de luxo, né? Nós falamos de paz. E a paz, ela tem muito a ver com o emocional, né? Porque se você não está com o seu emocional bem, você tem paz, cara. Então o erro das pessoas é achar que para você ter paz, para você ter sucesso, você tem que ter uma vida de luxo. Isso é ilusão. Isso é ilusão. Você pensar que a paz, que o sucesso é uma vida de luxo, isso é uma ilusão. Entendeu? Boa. E eu corroboro com essa sua opinião. Até anotei aqui, ó, sucesso igual a paz. Porque se tem algo que nós ajudamos pessoas
seja em treinamento, seja em mentoria, seja num atendimento. Ontem mesmo eu fiz um atendimento de diagnóstico, né, para diagnosticar a situação emocional da pessoa. Se tem uma coisa que o ser humano busca de forma consciente e inconsciente, é paz. E a paz, ela também é relativa, assim como o sucesso. Porque o que pode ser paz para um pode ser tormento para o outro. É verdade. Não é verdade? É fato. Por exemplo, uma pessoa pode sentir paz em estar num canto, num lago, pescando. Mas para outra pessoa que é extremamente ativa, estar naquele lugar não é paz, estar naquele lugar é tormento. Exatamente. E aqui eu faço a conexão do sucesso com a paz e o propósito. As pessoas que decidem viver uma vida sem propósito, eu acredito, por isso eu defendo e ajudo as pessoas nisso, a encontrar o propósito da vida delas, é que qualquer caminho não serve. Tem um ditado que diz assim, né? Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho basta. Mas eu não concordo com esse ditado. Porque eu digo assim, qualquer caminho não te leva para lugar nenhum. Sim. Por que não, Alex? Leva para alguns lugares. Alguns lugares que não te servem. Isso é verdade. Se tem propósito, você sabe para onde você quer caminhar. Se tem o propósito, as suas ações são intencionais. As suas decisões são intencionais. Os resultados da sua vida é baseado na intenção que você gera, não em torno daquilo que as pessoas fazem a você. Então, eu corroboro com o que você falou e ainda acrescento algo. Sucesso é igual a uma paz em busca de viver o seu propósito. Exatamente. Será que a gente consegue matar assim? E outra coisa, né, Alex, só pincelando o que você está falando, sobre a pessoa sem direção, né? Hoje, algumas pessoas têm um lema, né, que é normal a gente ouvir isso, a pessoa falar, eu vou viver o hoje, eu penso no hoje, eu vivo hoje. Não, você não tem que viver o hoje. Você tem que aproveitar o hoje, você tem que desfrutar do hoje, mas você não pode se estabilizar no hoje, você não pode se estacionar no hoje. Você tem que pensar amanhã, qual que é o meu caminhar amanhã, o que eu tenho para fazer amanhã. Opa, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Então, andar sem direção é como andar no escuro, né? Sem luz, né? Nas trevas, né? Total. E a nossa vida hoje, e o nosso emocional, ele anda muito junto, né, com a nossa vida hoje financeira, né? Total. Com a nossa direção, com aquilo que a gente vai fazer, né? O emocional, hoje uma pessoa totalmente desequilibrada emocionalmente, ela não sabe nem o que ela fez ontem, né? Então, isso é muito, muito louco isso aí, né? E dinheiro é muito emocional. A gente vai falar sobre isso no terceiro bloco. Com certeza. Né? Dinheiro é muito emocional. Em cima dessa questão que você disse, né? A pessoa viveu hoje e esquece de se planejar. Eu, com muita dor no coração, eu digo que muito dessa cultura foi implantada através dos coaches de plantão. Né? Por isso que a gente tem até aquele jargão, né? Papinho de coach. Primeiro assim, deixa eu só alinhar com a nossa audiência, tanto com a sua quanto com a minha. Coach é uma ferramenta, né? O coaching são ferramentas científicas que funcionam há mais de 50 anos. O país mais bem desenvolvido no mundo hoje, qual é? Qual o país de maior grana, de maior riqueza hoje? Estados Unidos, né? Estados Unidos. Uhum. Se a gente olhar como o país mais bem desenvolvido, então eles têm práticas e ações que os outros países não têm. Faz sentido? Sim, sim. E uma das práticas que os Estados Unidos junto com a pessoa, o caminho que ela vai seguir. Certo? Por quê? Uma das premissas do coach. O coach nunca dá resposta. Se eu pegar você para fazer uma ferramenta de coach, eu nunca vou te dar uma resposta do que você tem que fazer na vida. O coach, ele faz perguntas. Olha que legal.
O coach ele sempre vai te deixar doido de perguntar para você, para extrair de você aquilo que você já sabe que tem que fazer. Aquilo que você precisa descobrir de você. Um coach ele nunca vai dar respostas. E aí vem as pessoas falando, isso é papinho de coach, porque não conhece de fato o coach. O coach é poderoso demais. Né? Então, eu concordo com isso que você disse. Né? As pessoas precisam estar no aqui e agora. Porque a ansiedade é o quê? É viver no amanhã. E a depressão é viver no ontem. Né? De maneira muito simplista. Não estou falando das doenças, tá bom, gente? Estou falando dos pensamentos de ansiedade e pensamento de depressão. A ansiedade te força a viver no amanhã. São duas coisas totalmente diferentes, né? Totalmente diferente. E o pensamento de depressão te força a viver no ontem, no passado. E aí onde um coach de verdade vai falar, vamos estar no aqui e agora? Para quê? Estar no aqui e agora, organizar os teus sentimentos para poder planejar os próximos passos. Né? Então é legal dizer tudo isso. Que massa isso aí. É porque hoje, na verdade, né, e muita gente vive essa ansiedade. Né? A gente tem que planejar o nosso futuro, o nosso amanhã, mas as pessoas acabam vivendo essa ansiedade do amanhã que não chegou ainda. Né? A gente precisa se planejar, mas não querer trazer aquilo, né, numa ansiedade a ponto que aquilo acaba fazendo a pessoa gerar um ponto de... E a ansiedade hoje ela está atrelada em várias coisas, né? É muita coisa que envolve a ansiedade, né? Mas por mais que esteja atrelada a tantas coisas, a gente consegue resumir dessa forma. É o pensamento do amanhã. É a síndrome do pensamento acelerado, diversos outros diagnósticos que existem, mas é pensando no que vai acontecer. E essa questão muito da ansiedade também, Alex, eu vejo o seguinte, quando a gente está muito tenso e precisa... O ser humano precisa ali tomar uma decisão. Eu vejo isso, eu vivencio isso no meu dia a dia, né, com clientes que fechou ali uma compra ou olhou o imóvel e gostou daquele imóvel, né, ficou apaixonado naquele imóvel. Ele tem o dinheiro, ele quer aquele imóvel, mas ele fica naquela tensão até, né, porque geralmente a gente quando vai fechar uma venda, ou quando mostra um imóvel ali, a gente dá aquela, não é uma pressão, mas a gente dá prazo ali para o cliente porque existem outros interessados. Né? Então a gente precisa trabalhar ali com prazo e, né, com o cliente. E a gente vê que o cliente ele começa a entrar no estado de ansiedade ali, muito louco, né? Tanto é que quando é no decorrer do dia que o meu cliente está pensando muito sobre aquela decisão, eu já sei como que está a mentalidade dele, a mente daquele cliente. Então, eu não vou forçar ele para fechar um negócio ou para me dar uma resposta no final do dia, porque a mente dele fritou durante o dia. Ele está ansioso. Então, assim, os estresses estão daquele jeito, né? Então, no outro dia de manhã, ele dormiu, tudo se organizou, aí sim, né? É um momento que eu chego no cara, converso, troco ideia. Por quê? Porque eu sei que esse nível de ansiedade dele já baixou. Mas a ansiedade do cara vai lá em cima. Por quê? Porque ele tem que tomar. Então, eu entendo o seguinte, que as pessoas que, às vezes, têm muita ansiedade, eu noto que, às vezes, é porque elas se cobram muito de algo que elas precisam, uma decisão que elas precisam tomar, ou alguma coisa está em cima, que ela acha que está sobre ela, o controle depende dela. Então, é isso que eu observo nessas pessoas ansiosas, né? E olha a importância de um especialista em investimentos imobiliários ou um vendedor conhecer sobre emoções. Muito. Olha a importância. Muito, muito. Hoje um corretor, ele estudar um pouco sobre a mente, por isso que o Alex é um cara que eu ando com ele. Quando vocês vê eu falando alguma coisa de mentalidade aqui, é porque eu tenho um mentor que é o melhor do Brasil, é claro. Então, se você anda com gente boa, você começa a ficar bom também. Então, isso faz muita diferença, Alex, porque quando você começa a entender sobre um pouco sobre o emocional, sobre a mentalidade do cliente, você começa a trabalhar de uma forma que as suas estratégias começam a funcionar mais. Porque você começa a falar, opa, peraí, aqui não é um momento para mim trabalhar na mente desse cliente. Opa, peraí, esse cliente está mais emocionado com esse imóvel. Então, como que eu tenho que caminhar nessa negociação? Então, tudo hoje está baseado no emocional. Venda é emocional. É emocional. Venda é emocional. Venda é emocional, investir é emocional, dinheiro é emocional. Já que a gente entrou nessa questão do corretor, né, teve algum momento, vamos falar da nossa vida, né, que é mais fácil falar de nós do que falar de terceiros, sim, porque a gente tem direitos autorais sobre o que falamos e sobre a nossa imagem. Teve momentos, provavelmente teve, né, como um ser humano comum e normal,
não é um extraterrestre. Teve algum momento na sua vida que você percebeu trabalhando muito e tendo resultados, mas aquela sensação interna de não ser realizado? Sempre tem, né? Isso aí não teve, sempre tem, né? Nós somos seres humanos, né? E o grande erro, acho que do ser humano, acho não, tenho certeza que o grande erro do ser humano é ele achar que tudo que ele vai fazer tem que dar certo e que ele tem que estar bem todos os dias. Não, a nossa vida é matar um leão por dia. Nossa vida é uma batalha. Então, tem semana que você tá, hoje essa semana eu fui o cara mesmo. E tem semana que você fala, puxa vida, não tô rendendo, eu tenho que melhorar. Onde é que eu tô falhando, né? Então, acontece isso aí, isso é fato, né? Acho que todo profissional, todo corretor de imóveis, né? Eu acho que no ramo imobiliário, hoje, graças a Deus, eu cheguei num patamar de venda, de clientes, de carteira de clientes, que hoje se vende, né? Vamos dizer assim, né? Porque o trabalho o nosso trabalho, ele é plantio, né? Sempre falo que o trabalho do corretor, ou de qualquer outro empreendimento que você trabalha por conta, principalmente no mercado imobiliário, você precisa plantar. E o mercado imobiliário ele é muito justo. Ele é justo. Ele te dá aquilo que você oferece. Então, se você entregou 50%, ele vai te devolver 50%. Não adianta você querer entrar no mercado imobiliário, trabalhar pouco, né? Ou seja, com o mínimo de esforço, querer ter o máximo de resultados. Não existe isso. No mercado imobiliário, você tem que trabalhar e plantar. Então, assim, durante anos eu plantei, né? Depois já são 10 anos que eu trabalho, né, no ramo imobiliário, então são 10 anos plantando. Agora eu começo a colher os frutos de clientes, de carteiras, né? Hoje os clientes me procuram, o comprador me procura, o vendedor me procura. Então esse é o caminho. Então é um plantio, é uma caminhada. Okay. Né? E se o cara que vai entrar nesse ramo imobiliário, se ele não entender isso, ele vai se frustrar, cara. Porque não adianta você buscar números imediatos, porque não vem números imediatos. Você tem que buscar plantar, com o tempo você vai começar a colher. Né? Ok, então assim, a gente consegue resumir essa sua experiência pessoal e profissional, que dentro do ramo imobiliário, tudo tem um propósito. Né? E o propósito, ele não colhe no momento certo. No momento rápido. Uhum. Você precisa de um tempo para isso crescer. Mas, falando de realização pessoal, não profissional, realização pessoal, em algum momento você conseguiu identificar, que você consegue abrir para a gente, para a nossa audiência, quando você estava num grande sucesso, mas você falou, cara, não é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. Teve esse momento? Cara, tem, né? A gente, como eu falei, a gente é ser humano, né? E a cabeça do ser humano ela é muito, muito louca, né? Chega um momento, né, que você, mesmo realizando muita coisa, né? Mesmo você tendo sucesso no que você está fazendo, chega um momento que você fala, poxa vida, será que eu vou ficar fazendo isso aqui até quando, né? Será que eu não tenho que pensar em alguma coisa paralelo, né? Chega um momento de pensar isso, né? Eu acho que todo empreendedor tem essa né? Essa virada de chave? Essa viradinha, né? Eu te pergunto isso porque, assim, graças a Deus e ao bom trabalho que a gente consegue fazer, eu já tive pessoas de sucesso, vou falar assim, na minha mão para ajudar na questão de inteligência emocional e propósito. E eu me recordo de um atleta mundialmente conhecido na área dele, que passou pela minha mentoria VIP, e nós conversando ali, e é um cara que pensa que na área que a gente está atuando. Vou falar um outro esporte para ninguém identificar quem é. Então vamos falar um jogador de futebol. Cara, qual é o máximo do jogador de futebol? É o cara ganhar uma Copa do Mundo, o cara ser o melhor do mundo, né? E ele chegou nesse nível no esporte dele. Ainda é o cara que onde chega em campeonatos da modalidade dele, todo mundo vai lá tirar foto com esse cara, todo mundo vai querer ouvir alguma sacada desse cara. Mas era um cara que não estava mais tão realizado, fazendo o que fazia. E foi esse momento que nós nos conhecemos. Nos conhecemos ali em Alphaville, São Paulo, num evento onde eu palestrei. Ele me chamou depois, me chamou em particular, porque quanto mais conhecida a pessoa, menos liberdade ela tem, né, no público. Então ele me chamou em particular, levei ele para o camarim, ali a gente conversou.
e começamos um trabalho de mentoria online. E foram... Ele e eu, né, na primeira conversa, achamos que ia demorar 6 meses, mas foi 1 mês e meio de mentoria e o cara já deslanchou, já voou e já começou a fazer o que está fazendo hoje. Por quê? Porque estava sendo bem sucedido, mas chegou nesse momento que eu chamo de momento turnkey, né, virada de chave. O que eu vou fazer agora? E é o que eu quero chamar a atenção para a nossa audiência, que esse momento de turnkey, se ele não tiver um propósito muito forte, ou seja, se não tiver em busca daquilo que nós nascemos para fazer, que só nós podemos fazer na vida, vai chegar um outro momento na vida que vai ter outra virada. Outra virada. Porque começa a ir para caminhos escusos. E o correto é o quê? A gente ser intencional até onde a gente quer ir. Quando se tem propósito, o vislumbre do propósito, esse trabalho sem esse sentimento de realização acaba. Porque nesse momento eu falo assim, uma das perguntas que eu faço, né? E faço até para a minha audiência. O que você faria, mesmo de graça, e não pararia de fazer pro resto da sua vida? O que é que você faria, você que está aí ouvindo a gente, o que é que você faria mesmo de graça? Mesmo se ninguém te pagasse nada, você continuaria fazendo até o resto da sua vida. Isso é uma bússola. Olha com carinho para essa direção, porque ali vai estar mostrando o porquê que você nasceu. Né? Porque trabalhar sem se sentir realizado, vem burnout, vem um monte de coisa. Eu passei por burnout. Você teve alguma coisa nesse sentido? Tem, claro. Sempre, né? Claro. Eu passei por burnout e não quero que ninguém passe. E aí uma segunda questão. Pensa aí, ó. Cadê a água dele? Traz a água pro homem, senão o homem vai morrer de sede. Tem um momento também na vida que a gente corre e parece que não alcança. Consegue compartilhar em algum momento? Pensar em algum momento desse e compartilhar com a gente? Claro, já tive fase desse jeito. Eu acho que essa fase é uma fase difícil, hein? É uma fase complicada, porque você se vê o seguinte, eu sou, né, ainda mais eu que sou um cara que me cobro demais, né? Então, e nós homens, a gente tem aquela questão mesmo que você é solteiro, você tem aquela questão da cabeça do provedor, não é? Sim. Sou eu que resolvo, eu tenho que correr atrás, eu tenho que batalhar, né? Eu tenho que buscar, eu tenho que ir para cima. Poxa, minha empresa, eu tenho que ir para cima, não, esse mês, né, tá fraco, eu tenho que vender. E é uma sensação ruim pra caramba, né? Quando você passa isso. É uma sensação horrível, porque é um sentimento é um sentimento de, sei lá, de... Conta um case pra gente, conta um caso aí, pô. Sei lá, é um Seja tão hipotético, conta uma situação da vida. É um sentimento ruim pra caramba, assim. Eu acho que depois da pandemia, né? Eu acho que depois da pandemia, eu acredito que muita gente teve essa sensação ruim, né? De pensar em parar, de pensar poxa vida, acho que não é isso aqui, eu vou ter que fazer outra coisa. Até quando, pra você ter noção, até quando eu comecei a trabalhar de corretor de imóveis, que eu saí do mercado da música e entrei para o mercado imobiliário, né? Eu na música eu era muito bem estabilizado, eu era um cara muito bem sucedido na música, viajava, tocava o Brasil inteiro, em cima dos palcos, com duplas famosas, então assim, eu estava muito bem estabilizado. Então quando eu dei um start, que eu mudei o ciclo e fui para corretor de imóveis, que quando começou ali os 3, 4 primeiros meses, cara, eu falei, eu fiz burrada da minha vida, cara. O que eu fiz, né? O que eu fiz da minha vida? E aí, cara, teve justa a semana que foi a virada de chave, assim, foi a semana que eu já estava preparado para voltar de novo para a música. Falei, não, cara. Porque quando eu entrei no nicho de locação. E assim, eu tinha um bom salário. Quando eu entrei para o nicho de locação, o nicho de locação não é uma coisa que dá retorno hoje, não é um negócio bom, né? E eu fui justo nesse nicho. E eu não tinha um cara ali me direcionando, falando faz isso, faz aquilo. Eu caí de paraquedas, cara. Eu tive apenas uma oportunidade. O cara falou, tá aqui, ó, tem uma mesinha aqui, você traz o notebook, faz captação de imóveis, anuncia e acabou. Se você alugar, você tem comissão. E aí passou um mês e nada, não veio nada. Eu falei, caramba, abri mão do meu salário, deu 2 meses, falei, nossa, deu 3 meses, nada. 4 meses eu falei, vou voltar pro mercado da música.
Então, assim, uma frustração, cara. Tipo assim, puxa vida, dei um passo errado. Então, a nossa mentalidade nesse momento fica conturbada e você entra em pânico, né? Porque você fala, meu, eu tenho uma família, tenho filhas, né? Eu tenho uma família para sustentar. E aí você entra em desespero, né? Porém, foi quando algumas coisas aconteceram, né? Foi quando eu descobri ali a sessão de direito, depois na sua frente eu vou falar. E aí a coisa começou a engrenar, entendeu? A coisa foi. Até uma impressão que acho que Deus faz assim, ó, cara, vou te dar uma sacudida nesse aqui pra você ficar esperto, entendeu? Eu vou dar uma mexidinha aqui, vou colocar você numa situação, porque eu estava muito numa zona de conforto, né? Estava muito confortável. Viajava, tinha meu salário, tinha comissão, né? Tinha os eventos em Londrina, quando eu não estava viajando, eu ganhava os cachê aqui. Então, pô, tava legal. Minha casa, carro bom, moto, já tinha uma vida estabilizada. A minha família já estava bem sucedida, bem estabilizada, né? E aí, então assim, quando eu passei esse momento aí nesses 3, 4 meses aí, cara, eu falei, eu fiz a pior coisa, vou voltar. Então assim, você entra em desespero, né? Como homem, dono de casa, dono da casa, pai de família, você começa a entrar nessa pira aí. Você fala, cara, vou voltar, né? Então assim, é uma sensação horrível, né? É horrível pro cara que é pai de família, pro homem, né? O cara sente fala, meu, sou inútil, cara. O que eu fui fazer da minha vida, né? E isso. Nossa, essa sensação do homem se sentir inútil é dolorosa. Eu tenho alguns casos que eu atendi que o homem chega nesse sentimento para mim. É muito mais fácil uma mulher procurar ajuda emocional do que um homem no Brasil. Principalmente no Brasil. É muito mais fácil. Concordo. Mas quando o homem procura, a transformação na vida do homem ela é mais rápida do que na vida da mulher. Porque para ele se abrir, para receber uma ajuda, ele já quebrou um monte de crenças limitantes e ele vai tipo assim, cara, não tem outra coisa para fazer. É isso ou é isso? Uhum. Então, deixa eu ouvir o que esse cara está falando, deixa eu ouvir o que esse profissional está falando e vou fazer. Uhum. Né? E essa sensação de correr atrás e nunca chega, muita gente chega, eu até brinco, né? Parece tá com aquele sentimento de pipoca na panela. Tá, estourou, subiu para explodir, mas tem uma tampa lá em cima, travou, aí cai de novo e se ficar no fogo queima. Né? E é muito importante, como você disse aí, a pessoa desenvolver uma mentalidade de resiliência para isso. Né? Porque no seu exemplo é isso que a gente vê, né? Quando você pensou em desistir, mas resistiu mais um pouquinho, a oportunidade chegou. E pensar também o seguinte, não te cortando, pensar o seguinte, que foi uma das coisas que eu sempre olhava, e até hoje eu olho. Falo, cara, o cara de sucesso, até esse dia eu coloquei no meu Instagram, falei, cara, todos homens de sucesso. É ilusão da nossa parte pensar que esse cara ele se tornou cara de sucesso na primeira tentativa. Da noite pro dia. Cara, ele tentou uma vez, deu errado. 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes, 7 vezes. O cara tentou várias vezes, cara. Então, esse é o diferencial. Então, o cara de sucesso, ele se ralou lá na frente. As coisas deu tudo errado para ele, lá atrás. Para ele se tornar um cara de sucesso, as coisas deu tudo errado. Eu gosto de uma frase que diz assim, não é minha essa frase, mas eu repito muito essa frase. O fracasso só é fracasso quando a pessoa desiste. Porque enquanto ela não desiste, é aprendizado. Não é? Exatamente. É isso que você está querendo dizer. Exatamente isso. Errou, aprende com o erro, corrige a rota, faz de novo. Exatamente. Thomas Edison, o criador da lâmpada, né? O cara tentou 1000 vezes. Só que ele não fala que foi 1000 vezes, ele fala que foi 1000 formas diferentes de construir a lâmpada. Quando a jornalista perguntou para ele, né? Qual que é a sensação, né? De errar 1000 vezes para descobrir a lâmpada. Ele falou, não errei 1000 vezes. Eu descobri 1000 formas de não fazer energia elétrica e a lâmpada. Legal. E olha a importância, né, gente? A gente está aqui, ouvir isso de pessoas comuns, né? Eu gosto de dizer isso para os meus mentorados? O que uma pessoa que tem sucesso numa área tem de diferente da gente? Todos nós somos comedores de arroz e feijão? Temos dor de barriga? Passamos mal? E passamos bem. Todos nós temos momentos difíceis. Mas o que move? Qual é o sentimento que nos move? Qual é o sentimento que faz a gente permanecer? Né? Esse sentimento é importante, porque
Quando a gente fala desse sentimento importante, a gente está falando sobre valores. Valores, quando eu falo sobre valores, eu preciso explicar para a audiência, sempre dizendo o seguinte: valores são crenças que temos como verdades absolutas dentro de nós. Só que essas crenças são em formatos de sentimento. Então, quais são os sentimentos que nos movem para o próximo nível? Quais são os sentimentos que nos travam para ir para o próximo nível? Muitas vezes é o medo, né? E aí, erradamente, muita gente fala, vai com medo mesmo. Peraí. Às vezes não é para ir com medo mesmo. Às vezes é para olhar aquele medo e analisar. Ele pode estar te mostrando alguma coisa. O que a pessoa realmente deve fazer é, tomei um foco. Eu quis sair da área da música. E estou construindo essa nova carreira. Tá difícil, mas eu continuo construindo. Acho que eu vou voltar para a música. E aí o universo vem e entrega uma resposta. Né? Porque, gente, põe uma coisa na cabeça. Toda decisão que tomarmos, nós seremos confrontados nela. Toda decisão de vida, que tomarmos, e você acabou de trazer mais uma prova disso. Né? Você tomou uma decisão, vou para outro rumo, mas o universo veio e te provou. E eu sempre falo o seguinte, né? Para um propósito existe um processo, né? No processo existe a dificuldade, né? Para chegar ao propósito, né? Então, tem dificuldade, processo para chegar no propósito, né? Então não existe propósito sem dificuldade, sem um processo. Às vezes o processo é doloroso, cara. Às vezes o processo é desanimador, né? O cara fala, meu Deus do céu. O processo eu gosto de dizer que é como se fosse um fogo queimando. Não tem jeito, não. Porque o propósito é a chama que queima dentro de nós. É a maior motivação que temos que ter, é o nosso propósito de vida. Principalmente quando eu falo sobre propósito de vida. Alex, ainda bem falar de motivação, né? Para os haters de plantão que não gostam da motivação, que eu tenho que ter disciplina. Até para ter disciplina tem que ter motivação. Claro. Porque o que é a motivação? Motivo mais ação. Um motivo que te leva a sair da inércia. Um motivo que te faz ter ação, atitude. E a disciplina é o quê? Disciplina é atitude repetida. Então, para se ter disciplina, a pessoa tem que ter motivação. Qual que é a motivação que levantamos todo dia da cama? Para ir para a academia, para ir para o trabalho, para visitar um cliente? Tem um motivo por trás dessa disciplina. Né? E é muito importante a gente saber aonde a gente quer chegar. O que a gente está plantando? O que o Eliezer está plantando para a vida? O que o Eliezer quer deixar para as filhas de legado? Para a humanidade de legado? Mas depois a gente fala sobre isso. Legal. Depois a gente fala sobre isso. Legal. Bom, gente. Antes, deixa eu só te fazer uma pergunta aqui, que eu acredito que tem gente que às vezes é importante essa pergunta. Hoje você tem um número de pessoas que te procura sobre essa questão emocionalmente, assim, pra caramba, né? Eu acompanho isso de perto. O número maior hoje é mulheres ou é homem? Porque o homem ele não é mais durão, assim, tipo de procurar uma ajuda emocional, né? Sim. Como que funciona isso? O homem é que eu já estou muito nichado, né? Principalmente o meu Instagram está muito nichado. O meu Instagram, hoje, para você ter uma ideia, a maioria é homens que me seguem. Já não é mais mulheres. No começo eram mais mulheres, hoje são mais homens que me seguem. Então o homem tem despertado. Existe um movimento. Na natureza, tudo busca equilíbrio. Né? Então, durante muitas décadas, o machismo imperou. E aí começa o movimento de um feminismo. Certo? E o feminismo hoje está muito forte. Então a natureza busca se equilibrar de novo. Então os homens estão buscando evoluir para entender o papel do homem. Né? E aí a gente tem diversos movimentos, como temos o movimento muito conhecido no meio do desenvolvimento humano e até no meio cristão, que é o Legendários. Tem no meio católico também, tem uma parte de, esqueci o nome, que é a questão de acampamentos para homens. Então tem vários movimentos acontecendo, então o homem tem se despertado sim, tá? O homem tem se despertado, então hoje eu posso dizer que é meio a meio. Meio a meio. Legal. Dos que me procuram, meio a meio. Legal. As mulheres procuram ainda, continua muito a procura da mulher, mas é o que eu disse, quando o homem vem, o resultado na vida do homem ainda é mais rápido que o da mulher. Para você ter uma ideia, o meu processo... Por que o resultado do homem geralmente ele é mais rápido? O meu processo de mentoria, ele leva... Tem mentorias que levam 3 meses e mentoria de 6 meses. Mas o homem, ele é muito mais racional do que emocional. Então, quando nós acessamos as emoções do homem para corrigir rotas,
ele já consegue racionalizar aquilo, entender e achar uma lógica e seguir. Muito mais simples do que a mulher. A mulher é muito mais emocional do que o homem. Entendi. E faz parte da mulher ser mais emocional. Ela precisa ser mais emocional. Né? Então, o processo com a mulher, quando você acessa um sentimento ou um trauma, ele desencadeia muitos outros. Entendi. Muito mais fácil do que no homem. O homem ele até desencadeia outros, mas é muito mais simples. Mais rápido. Também pelo motivo de qual? O homem ele tem poucos traumas na vida. Tem traumas, mas tem poucos, comparado ao da mulher. Entendi. Vou dar um exemplo. Que recentemente eu estava falando disso na minha rede, sobre homens divorciados, homens que sofrem por problemas de relacionamento, traição, etc, etc. O homem, ele é traído uma vez só. Depois disso, ele aprende de uma forma a não se deixar chegar a esse lugar de novo, muito rápido. Ele fica gato escaldado, né? A mulher não. A mulher, ela pode ser traída uma vez, aí ela... Não sei o que acontece no cérebro da mulher, que depois ela cai no mesmo problema. Na verdade, entre aspas, eu sei. Entra num padrão de repetição. Né? A mulher entra nesse padrão de repetição muito mais rápido do que um homem. Entendi. Porque ela é muito mais emocional. Ela se entrega, né? Ela se entrega. E o homem também se entrega, mas ele antes de se entregar, depois que tem a dor, ele sempre lembra da dor. Entendi. A mulher, ela fantasia. Entendi. E é por isso que hoje tem tantas mulheres hoje traumatizadas, né? Hoje é difícil você conhecer uma mulher que não se separou ali há pouco tempo ou há algum tempo que não está traumatizada, né? Isso é fato, né? Isso são coisas que a gente fala até fora daqui do podcast, né? Nas nossas mesas de janta bastante, e tudo, né? Como tem mulher ferida, traumatizadas e tomando atitudes que eu, como profissional dessa área de emoções, fico bem preocupado. Porque é um abismo chamando o outro. Elas começam a tomar atitudes por essa ferida, mudam de papel, começam a andar numa energia masculina ao invés de andar numa energia feminina. Então passa a beber como um homem, ou até pior do que um homem. Passa a sair com casos extraconjugais, casos casuais, como se fosse um homem. Né? Só que ela se esquece que ela é mulher. Entendi. A energia feminina ainda está nela. Por mais que ela se enche de uma energia masculina, ela ainda é feminina. Por padrão, ela tem energia feminina e ela vai se ferir mais. E cada vez mais ferida. E aí é um abismo que chama outro abismo. Um abismo que chama outro abismo. E não resolve um, né? Entra em outro, né? E aí vai virando uma cadeia, né? Vai virando uma cadeia. Porque um problema não solucionado, você leva para outro lugar. Exatamente. Tem um caso, esse é um caso verídico, de uma família israelense. Eu li esse caso no livro O Poder do Perdão, do Dr. Josué Gonçalves. Ele conta o caso de uma família israelense que decide mudar de país e morar no Canadá e convida toda a família para uma reunião familiar para conversar com todo mundo. Aí ele chama todo mundo e fala assim: olha, gente, preciso dizer uma coisa para vocês. Eu perdoo o Hitler. Cara, para um judeu falar para a família judaica, família judia, que ele está perdoando Hitler, cara, é muito pesado. É muito pesado. Ainda mais na época que isso aconteceu, 1990, alguma coisa, é muito pesado. E aí os familiares ficaram loucos com ele. Costume do judeu, né? Rasga as vestes e bate. Que isso, você tá maluco? O Hitler foi o pior assassino da nossa raça e perseguiu e matou milhões de irmãos nossos, isso aqui. Ele falou, não, vocês não estão entendendo. Eu estou mudando de país e eu não quero que esse problema, essa mágoa, essa dor me acompanhe na nova vida que eu quero viver. Então eu quero deixar tudo que não me soma, tudo que me atrasa, tudo que me atrapalha para trás. Então eu decido perdoar Hitler porque eu decido ter uma nova vida. Que louco. Cara, isso é poderoso demais. E para responder isso que você falou, tanto mulher quanto homem, tá? Que decide começar um novo casamento, um novo relacionamento, sem antes fazer essa autoanálise, essa limpeza interior, vai levar problema para o outro. Vai levar.
Vai levar as machucar dores outra pessoa, e vai machucar. Vai machucar. Pessoas feridas ferem pessoas. Vai machucar, exatamente. E isso é inevitável. Ou e isso eu falo muito nos treinamentos, quando a gente está trabalhando a parte de ressignificação de crenças. Ou você se permite curar da sua ferida, e aí daquela sua ferida curada vai fluir cura para as pessoas ao seu redor, ou você continua ferido, e aí dessa sua ferida vai fluir feridas para as pessoas ao seu redor. Porque pessoas feridas ferem pessoas o tempo todo. Exatamente. E esse é um grande problema, né, Alex? Hoje é um grande problema isso, porque isso está cada vez aumentando assim, o número de pessoas, mulheres assim. Eu não sei se o homem, eu acho que esse problema acontece mais, eu acho que a tendência é mais feminina, né? Porque eu não sei se porque o homem ele é mais, sei lá, mais duro, né? Talvez, né? A mulher é mais emocional, como você falou, né? Qual o problema? Essa questão de sair machucado, entrar com outro relacionamento. O homem, eu pelo menos sendo homem, a gente se cura mais rápido, né? Tirando por mim, pelo menos. Quando você passa ali um relacionamento, você sofre e tal, você acaba meio que resolvendo ali a sua vida, passa ali 1 mês, 2 meses, você se cura ali e você vai embora. O homem, pelo menos, eu acho que é mais fácil do que a mulher. A mulher é mais emocional, né? Então ela demora mais para se resolver, né? É assim. Para se curar, né? Quando a gente fala de cura, irmão, eu preciso, não posso ser leviano. O que existe muito no processo do homem, tá? E recentemente eu fiz publicações também falando sobre isso, porque eu estava abrindo um trabalho específico para trabalhar a mentalidade do homem. O homem, é muito comum um homem ferido nessa parte de relacionamento, tá? O homem ferido por uma mulher, ele se torna o famoso cachorro, cafajeste, vagabundo, sem vergonha. Então, ele vai ferir outras mulheres, tá? Enquanto ele estiver ferido, ele vai ferir outras mulheres. A mulher ferida emocionalmente, ela não necessariamente vira a mulher safada, sem vergonha e etc, etc. Muitas, se não a maioria, se isolam e se fecham. Sim. É até ao contrário. Muitas se isolam e se fecham para buscar a cura. O que acontece muito é que elas buscam a cura da forma errada. Elas buscam através de conselhos das amigas solteiras. E aí, então, ela vai para a vibe errada. Entendi. E começa a andar nessa energia masculina que eu falei anteriormente. Entendi. Se elas buscarem mulheres mais velhas, mulheres conselheiras com mais sabedoria, elas jamais entrariam nessa vibe de energia masculina. Já o homem faz esse processo. O homem, ele pode até sair, virar o sem vergonha, o cachorro, etc. Mas ele sempre vai buscar alguém mais sábio que ele para ajudar a tirar ele dessa vibe. Entendi. Ou ele vai hoje atrás de profissionais, ou ele busca aquele amigo, irmão mais velho que ele sabe que o cara tem moral para falar para ele que ele tá errado e tá fazendo, desculpa a palavra, tá, pessoal? Mas acho que essa palavra mais forte, mais certa, tá fazendo merda. Né? Tá se queimando. Ele tá se achando o gostosão, mas na verdade ele tá se queimando. E aí ele encontra esse amigo. O homem geralmente encontra esse amigo. Já a mulher é difícil. Por quê? É difícil ela encontrar essa amiga. Primeiro que existe uma disputa entre elas. O homem é muito mais amigo do que mulher. O homem, ele sabe o valor de uma amizade. A mulher não. A mulher passa a perna na outra na primeira oportunidade, na sua maioria. Né? E aí a gente vai para um contexto até histórico, que lá de trás, onde as mulheres disputavam mais os maridos. Né? Então elas tinham essa questão da disputa entre os maridos, para ter os maridos. Então, a mulher, geralmente, a mulher que não procura ajuda profissional, sim, ela vai e começa a ferir os outros. Por isso essa sua percepção. Né? Mas olhando de dentro de um site terapêutico, é basicamente ao contrário. O homem sai, e aí ele encontra uma solução para se ajustar, e a mulher se fecha, mas por se fechar, ela é geralmente influenciada por maus caminhos. Entendi. Louco. Top, né? Bom, gente, a gente encerra o primeiro bloco agora, é isso? Encerramos esse primeiro bloco. Comenta aí o que você está achando da nossa live. Deixa aí seus comentários. Está tendo comentário aí ou não? O pessoal está curtindo? Comenta, deixa os seus comentários.
Fala o que vocês querem ouvir na próxima live. Se vocês querem uma próxima live nossa, vai dizendo aí se está sendo bom, se não está sendo bom esse assunto. Vai enjoar de ver a nossa carinha aí agora, hein? Bom, para o próximo bloco, bloco 2, a gente vai entrar aqui e falar um pouco mais sobre propósito como bússola, tá? E aí você trouxe no primeiro bloco falando de alguns propósitos baseados no seu valor pessoal, como as suas filhas, né, a questão do homem provedor. Como que é para você ter esses valores como bússola da sua vida? Né? Quando eu digo assim, bússola, é no sentido literal. Né? A gente tem que transitar um mapa, tem que percorrer um caminho que eu não sei para onde eu vou, mas eu tenho uma bússola que me aponta quantas jardas eu tenho que andar para um lado, quantas jardas eu tenho que andar para o outro. Então, nesse sentido literal, compartilha com a gente assim, para você, e aí pessoal e profissional, tá? Como é para você ter esses valores, né, que te levam a caminho de um propósito como bússola na sua vida? Como é ter isso? Cara, na verdade, Alex, hoje, eu acho que a primeira coisa que nós temos ali, primeira coisa, né, como uma bússola, eu acredito, né, nós somos cristãos, né, e nós acreditamos aí que Deus, ele é a nossa bússola, né. Então, primeira coisa, a nossa bússola é se apegar àquilo lá de cima, né. Segundo, eu sempre, quando eu olho para os meus projetos, para o meu trabalho, para a minha empresa, para os meus objetivos, a minha bússola está ali, ó, uma delas ali, ó, um dos motivos está ali atrás, né? Família, né? Minha filha, meu neto, né? Verdade, você já é vovô, né? Sou vovô já, né? Então, assim, eu acho que quando a gente olha para... Eu, né, me baseio muito por isso. Então, assim, eu estou caminhando aqui, né? Opa, tenho minha família, tenho minhas filhas, tenho meu neto, né? Tenho minha empresa, tenho minha crença, minha fé, né? Então, assim, a gente caminha, né? A gente vai caminhando, né? Com sempre com essa, como se fosse uma balança, né? Opa, aqui eu tenho meus valores aqui, tenho minha família, né? Não posso deixar minha família, tenho que caminhar. Minha família é o meu motivo, né? Para caminhar e batalhar, porque, né, a gente batalha para elas, né? Tem jeito, né? Então, assim, você tem isso, o meu combustível, vamos dizer assim, né? Meu combustível para caminhar diante da nossa trajetória hoje, eu coloco que minha família, minhas filhas, meu neto, né? Então, eles quem me faz ter força, energia para caminhar e chegar no meu propósito, no meu objetivo, né? De trabalhar o dia a dia, né? Inclusive está ali um aqui, pede Pix todo dia, está aqui, ó. Olha ali um dos motivos aí. Pai, faz um Pix. Todo dia. Legal. É importante a gente falar sobre família, né, nesse bloco, porque no terceiro bloco nós vamos falar sobre dinheiro de verdade, né? Vamos falar um pouco mais sobre investimentos, onde você vai trazer algumas ideias de investir, mas nada paga o preço de se ter uma boa família, uma família junto de você, não é verdade? Isso é indiscutível, né? Isso não tem preço. Né? Acho que só quem é pai, né? Você é pai, você sabe o que é isso, né? Só quem é pai, né? Pois é. Quem é pai. Um dos dias que ficou marcado na minha vida nessa trajetória de pai, foi um dia que meu filho olhou para mim e falou: pai, você não é meu herói somente, você é meu exemplo. Que legal, né? Então, ele até me deu um puxão de orelha na época, né? Ele falou assim: pai, por favor, promete para mim que você sempre vai continuar sendo um exemplo para mim, um bom exemplo. Que responsa, hein? Caraca, eu falei, que top, cara. Que responsa, hein? Mato no peito. Uma fala dessa, o cara começa a pisar fora e fala, opa. Basicamente isso, eu matei no peito aquela responsa, falei, beleza, vamos aqui, sou camisa 10, massa. Vamos matar no peito essa responsa e vamos seguir. E isso me norteia, porque coisas acontecem na vida de qualquer ser humano que faz a gente perder o chão em algum momento da vida ou em vários momentos da vida, né? Um dos momentos da minha vida que eu quase perdi o chão foi no falecimento da minha mãe. Mas ali, ter esses valores, ter um propósito bem definido, sempre me fez olhar para o amanhã e reconhecer o valor que minha mãe teve na construção desses valores.
e recentemente também, num outro momento muito desafiador da minha vida, o meu divórcio, né, olhar para o meu filho e ouvir isso dele, também me dá base, me dá norte, me dá bússola para pensar, cara, quem eu quero ser? Quem eu quero ser, quem eu quero ser de exemplo para o meu filho? Principalmente depois de uma pedrada dessa que ele manda, né? Então você mata no peito assim e fala, cara, o que eu estou construindo de exemplo? O que eu estou deixando de legado? E tudo isso rodeia o quê? O propósito. O propósito da vida da pessoa. Né? Então, a fé, como você disse, né? A nossa fé em Deus, como a gente acredita que Deus é, não da forma que muitas vezes é nos apresentado, mas como Deus é na sua essência, onde a gente está errando, consciente, onde a gente está errando inconsciente. Mas o propósito, sim, eu vejo e falo muito em algumas palestras sobre isso. Né? Eu falo, o propósito ele é bússola. Nós temos um mapa para andar. Né? E esse mapa se chama vida. O mapa da nossa vida vai nos levar para algum lugar. Só que como que eu sei qual direção desse mapa eu vou? Propósito. Propósito baseado em quê? Valores pessoais. Então é muito importante até a nossa audiência ouvir isso. Isso aqui é conteúdo valioso, hein? Que eu vou falar agora, eu só entrego dentro de mentoria fechada, dentro de curso fechado. Não tem nem no Google, hein? Não tem nem no Google isso mesmo, não tem mesmo. Quando a gente está no mapa perdido, a gente precisa encontrar a bússola. E às vezes a bússola, ela também quebra. Como que eu arrumo a bússola da minha vida? Valores. Olho para os meus valores. Os meus valores. Não os valores que são implantados pela sociedade. Não os valores que são implantados pela cultura. Mas os meus valores. Ontem mesmo, né, nessa sessão de diagnóstico que eu estava fazendo com uma cliente, nós encontramos um valor que estava regendo a vida dela totalmente deturpado. E eu falei para ela, olha que incongruente você está sendo. Você é totalmente contra isso que está regendo a tua vida. E você tem dentro de você. Por isso que você está tão perdida na vida. Porque ela estava vivendo uma incongruência. Entende? Então, quando nós olhamos para o nosso valor, e aí, se não consegue olhar para o valor sozinho, procura um bom profissional. Exatamente. Não precisa ser o Alex? Não precisa ser o Alex. Se quiser ser, eu posso dizer que eu sou um bom profissional. Mas pode procurar qualquer outro bom profissional. Mas um profissional. Não vai procurar um amigo do boteco. Não vai procurar uma amiga da balada para descobrir qual é a resposta. Não vai procurar a amiga da igreja, porque às vezes está dentro da igreja. A gente recebe conselhos errados. O profissional ele sabe tirar o que está de errado e te ajudar a encontrar o que de fato é teu valor. Aí busca conselho, busca numa pior, né? Busca numa pior. Aí acaba de... E às vezes até numa melhor, né? Vamos falar quem busca conselho dentro da igreja. Cara, você vai buscar conselho dentro de uma igreja, você vai pegar um contexto de aconselhamento que, em teoria, é bom. Mas a pessoa vai falar baseada nas crenças e experiências dela. O profissional, a gente isola o que a gente pensa. A gente usa a ferramenta que dá certo. E aí a ferramenta mostra. Entende? Legal. Então é muito importante a gente falar sobre isso aqui. Entreguei ouro, hein, gente? Merece um foguinho aí, né? Palminhas, comentário. Entreguei conteúdo valioso aqui, né? Não tem no Google, hein? Não tem no Google, não. Bom, partindo aqui para o bloco 3, vamos falar sobre dinheiro. Quem gosta de dinheiro aí, manda um... Quem quer dinheiro? Igual o Silvio Santos, né? Vamos falar sobre dinheiro. Lima, nessa sua jornada aí, até como antes de corretor, né? Você viveu um período profissional no meio de uma galera que tem grana pra caramba, né? Profissionais bem-sucedidos da área da música. Então você tem experiência para falar sobre isso também. Quantas pessoas você viu ganhar muito dinheiro e perder muito dinheiro por não ter inteligência emocional? Muita. Consegue trazer um caso sem falar nomes? Consigo, cara. Consigo. Um amigo meu, inclusive. Inclusive, o problema dele foi separação. Ele teve um problema de traição, né? Ele descobriu a traição. Tinha 14 anos de casado. O cara tinha um império, tinha muita grana. Esse cara, inclusive, assim, a gente viajou junto. Né? Fizemos trabalho junto, tocamos junto, né? Porque ele era músico na época. E esse cara, ele passou uma situação no casamento dele
E ele tinha grana pra caramba. Tanto é que ele tocava com a gente, quando ele ia tocar, ele não tocava por causa do cachê. Né? Às vezes tinha situação que ele nem cobrava o cachê dele. Ele porque ele gostava. Né? Um cara muito bem sucedido, o cara trabalhava no segmento de medicina, né? E o cara, ele teve um problema no casamento dele, descobriu a traição, né? Contaram ali, enfim. E ele separou do casamento. E o cara entrou numa deprê, numa situação emocional, né? Como a gente estava falando. Cara, e o cara foi perdendo, ele perdeu. Ele quebrou praticamente. Ele quebrou. Caraca. Ele quebrou. Um cara que andava de carro assim, cara, de Mercedes, de MG, carro de 300 pau, assim, tipo, o cara começou a andar de Uno. Pra você ter noção. O cara caiu, quebrou, assim. Só que ele levantou. O cara conseguiu se levantar. Uau. O cara conseguiu se levantar. E hoje o cara tá dominando. Entendeu? Tá mais forte, vamos dizer assim. Porque é aquele ditado, né? O cara sabe como fazer dinheiro, né? Sabe como, né, girar o dinheiro, né? Então, assim, entre outros casos que eu conheci amigos também, outros empresários que teve problemas emocionais, né? E quebrou, cara. Tinha tudo e quebrou. Então, esse é um risco, né, que todo mundo corre, né? Mas é baseado nisso aí que a gente estava conversando. Se não cuidar do emocional, se não cuidar do emocional. E o erro de muita gente, Alex, nesse tempo que eu estou caminhando com você, né, literalmente o Alex é o meu mentor, né? O que eu tenho percebido é que o erro das pessoas é achar que o mentor, eu devo procurar o mentor só na hora. Um exemplo, como empresário, eu vou dizer, eu devo procurar você quando a casa está caindo. Esse é o meu erro. Eu não tenho que procurar você quando a casa está caindo. Eu tenho que procurar você quando as coisas estão legal. Por quê? Porque você vai me blindar. Você, com as suas ferramentas, com o seu trabalho, com o seu profissionalismo, você vai me blindar. Você vai me ensinar ferramentas que eu vou me blindar em relação a passar uma situação dessa. Porque, você conquista muita coisa. E, de repente, por um problema emocional, cara, você perde tudo, cara. Você quebra. A pessoa quebra. Um problema de traição, um problema no relacionamento, um problema conjugal, ou com a família, com o filho, ou com um amigo, sei lá. O cara quebra, cara, se o cara não se cuidar. Se o cara não se blindar, entende? Uhum. E nesse ramo, principalmente no ramo imobiliário, né? Uhum. E aí agora eu vou pedir até para você falar um pouco mais daquilo que você faz no ramo imobiliário, que, gente, é ouro agora que ele vai entregar também. Anota, porque é ouro. Não está no Google. Não dei no Google, não. Nesse ramo imobiliário, né, em cima do que você faz, eu acredito que muitas das oportunidades que você traz para os investidores é por causa de problemas emocionais das pessoas que não cuidaram bem daquilo que tinha na mão. Total. Total. Conta aí um pouquinho pra gente. Infelizmente, hoje, o meu nicho mais forte hoje é em cima da pessoa que, infelizmente, tem problemas e acaba tendo que desfazer do imóvel, entende? Hoje, o que eu trabalho com sessão de direito imobiliário é o quê? São imóveis financiados, pessoas que estão vendendo os direitos. Por que ela está vendendo os direitos? Porque ela teve um problema financeiro, ela teve um problema com o casal, estavam noivos, compraram um apartamento na planta. Quando o apartamento foi entregue, o relacionamento tinha terminado, esse casamento não aconteceu. Entendeu? Então, assim, é o que mais acontece. Você lida diariamente com pessoas de problemas emocionais que atingiram literalmente, o financeiro. Literalmente, eu diria que 90%. 90%. Porque assim, se você parar para pensar, uma pessoa que comprou um imóvel financiado, ele está bem estruturado, ele está financeiramente, está tudo certinho, trabalho bonitinho. Ele pegou o imóvel da chave ali do imóvel dele, ele vai alugar, se ele tiver tudo certo, ou ele vai alugar ou ele vai morar. Entendeu? Quando ele resolve vender, provavelmente é porque ou o casamento não deu certo, ou já teve um problema financeiro, ou se atrapalhou nas dívidas, as parcelas já embolaram todas, entendeu? Então, infelizmente, né? Eu diria infelizmente porque eu não gostaria de ganhar dinheiro com venda de cessão de direito. Por quê? Porque eu sei que toda cessão de direito imobiliário
é alguém que está vendendo os direitos que lutou, cara. Porque quando a gente fala de imóveis, de conquista, de realização do sonho da casa própria, do apartamento, nós estamos falando de sonhos, né? Então eu lido com pessoas, com clientes, assim, quando eu vou conversar com o cliente, né, você vê a tristeza da pessoa quando tem que assinar um contrato ali vendendo o apartamento, muitas das vezes vendendo mais barato, está perdendo muito dinheiro ali, não tem jeito, porque se não vender, às vezes, mais barato ele não vende, é pior para ele. Não vende e ainda pode perder para o leilão. Perde, né? Ainda. Perde para o banco. O banco toma. Então, eu vejo isso diariamente, eu lido com isso diariamente. Então, o corretor, às vezes, ele tem que ser psicólogo, às vezes conselheiro, né? Porque a gente tem que falar, não, olha... Claro, a gente sempre dá aquele ânimo, olha, né? Querendo ou não, você está fazendo bem para a pessoa. Claro, com certeza. Porque, vamos lá, cara, eu conquistei minha casa própria, mas quem perdeu fui eu, não foi o corretor que está tirando de mim. O corretor está te ajudando. Então eu perdi aqui minha casa própria. Aí eu vou decidir qual a melhor forma de perder. O corretor, você no caso, né? Vai chegar para ajudar, me ajudar a decidir menos. A melhor forma de perder. Perder menos. Porque senão ou eu perco tudo para o banco, né? Ou eu decido perder, sei lá, 80%, mas ainda fico com alguma coisa para respirar a vida. E se você ainda entregasse para o banco e ficasse tudo certo, quitou sua dívida, tá tudo certo. O problema é que não quita sua dívida. Você vai ficar com a dívida no banco ali, o seu nome vai ficar zoado, o banco vai ficar te cobrando e você ainda vai estar sem o imóvel. Então é melhor você vender para outra pessoa, né? Outra pessoa vai pagar em dia, bonitinho, com documentação tudo certinha, pelo menos você vai ter paz. Né? Então o que a gente faz? Eu, como corretor ali, o que eu faço com um cliente desse? Eu vejo a situação, a tristeza do cliente, o que eu faço? Converso, né? Olha, né, fica tranquilo, tenho certeza que assim como você conseguiu comprar esse, você vai conseguir comprar outro. Deus é o dono de tudo. Talvez o momento agora que você passou, essa situação, essa dificuldade. Então a gente tenta ali ser um conselheiro, né, cara? A gente acaba sendo um conselheiro do cliente. Porque você vê o estado do cliente ali, o jeito que o cliente está. O cliente está desanimado, está no estado de derrota, né? Pô, aquilo que eu batalhei, que a gente foi lá, porque eu imagino, né, quando é um casal, né? Pô, vai junto, né? Escolhe, bonitinho, sonha junto, não vê a hora de pegar. Aí tem um problema ali, acaba entrando em atrito e acaba resolvendo vender, né, o apartamento. Então é complicado, cara. A gente lidar com isso todos os dias. Vamos entrar um pouco mais profundo nisso então, para trazer mais consciência para a nossa audiência. Vamos lá. Cessão de direito imobiliário. O que é a venda dessa cessão de direito imobiliário? Tanto para a nossa audiência que quiser aprender a investir nessa área, quanto para alguém que esteja passando por um problema semelhante a esse. A cessão de direito imobiliário ela é transferência de poderes, ou seja, eu tenho um apartamento financiado, e eu passo esse apartamento para uma outra pessoa que vai assumir toda a responsabilidade desse imóvel. Né? Então, hoje, a seção de direito que mais a gente trabalha é a seção de direito aquisitivos, né? Que é a seção de direito de imóveis financiados, que está tanto na planta quanto imóveis que já está liberado. Tá? E a seção de direito imobiliário hoje, o bom da seção de direito imobiliário foi que ela entra num nicho para o negativado, o cara que está negativado, que não consegue, né, um financiamento, tanto para o investidor. O investidor que não quer mexer com financiamento, ele quer apenas fazer um investimento, ele investe naquele imóvel e ele coloca aquele imóvel para locação e aquele imóvel se paga. Né? Hoje eu trabalho com investidores no mundo todo. Eu tenho investidores nos Estados Unidos, no Japão, Inglaterra, Portugal, enfim. Brasil aqui então nem se fala. Tem muitos investidores. E o legal é que os investidores estão investindo em Londrina pra caramba. Por que os investidores estão investindo muito em Londrina? Porque Londrina é uma cidade boa? Londrina é uma cidade boa. Mas é porque a cidade que mais vende seção de direito imobiliário é Londrina. Então, assim, eu sou um dos pioneiros que comecei a vender seção de direito imobiliário, né, até me tornar um especialista. Então, Curitiba, se você for em Curitiba, se você for em outras cidades, não existe muita seção de direito imobiliário. Ou nem tem seção de direito imobiliário. Tanto é que eu tenho investidores de Curitiba que nunca tinha visto falar o que é seção de direito imobiliário. Por quê? Porque lá não tem. Entende? Legal. Então, aqui em Londrina, nós somos... eu sou o corretor que mais vendo seção de direito imobiliário. Né? Porque eu sou pioneiro, faz 10 anos atrás vendendo direito. Né?
Então, a vantagem da cessão de direito é isso. É para o investidor, o cara tem uma grana ali, o cara investe. Você quer ver um exemplo? Eu vou dar um exemplo básico aqui sobre a vantagem de investir numa cessão de direito imobiliário. Eu peguei um investidor que veio de fora, ele veio com 200 mil e ele queria comprar uma casa para investimento. Sentei com ele, ele falou, ó, a minha irmã comprou um imóvel com você e eu quero comprar também uma casa. Beleza. Eu quero uma casa de 200 mil. Eu falei, olha, beleza, vamos lá. Uma casa de 200 mil, você vai pegar um aluguel aí de R$1.000 estourando. R$1.000 vai tirar 10% da administração da imobiliária, vai te sobrar R$900. Beleza. Daqui 10 anos, vamos dizer que essa casa valorizou mais 100 mil. Vamos colocar 100 mil. De 200 mil você tem um capital de 300 mil, certo? Tá, vamos lá agora. Vamos pegar esses 200 mil e vamos comprar 4 sessões de direito, 50 mil cada uma. 4. Cada sessão de direito dessa de 50 mil é apartamento de 250 mil. Então, daqui 10 anos, esses apartamentos alugados, você investiu 200 mil. Daqui 10 anos, cada apartamento desse quitado, 250 mil. Eu não estou colocando valorização. Eu estou colocando o valor de hoje. Você já tem 1 milhão de capital. Você já tem 1 milhão. Você investiu 200 mil e você tem 1 milhão. Então, se eu for colocar a valorização, então vamos colocar 100 mil em cada imóvel de valorização? Uhum. Então já são 1 milhão e 400. Ou seja, e quem pagou isso aí? O inquilino, cara. Porque um imóvel hoje em Londrina é impossível ficar fechado uma semana. A locação é muito rápida. Então, assim... É tão rápida que eu estou procurando apartamento para mim em Londrina e está difícil. Entendeu? É muito rápido. É muito rápido. Então, o investimento hoje, para o investidor, cara, isso é sensacional. Sessão de direito imobiliário hoje, para o investidor, é sensacional. Né? E aí, falando sobre isso, dúvidas que surgem, né? Eu já vi você respondendo essas dúvidas em programa de TV também. Dúvidas que surgem. Tá. A sessão de direito imobiliário, como que o negativado compra? O negativado, na verdade, ele vai comprar igual o investidor compra. Qualquer um pode comprar. O negativado hoje é o cara que não tem um score bom, o cara que não tem uma comprovação de renda, né? O cara que o nome dele está negativado, ele vai comprar esse apartamento do mesmo jeito que o empresário compra. A diferença é que ele vai comprar para moradia, né? Porque hoje, quando que antigamente um negativado conseguia comprar um imóvel, um apartamento? Mas como é que é o pagamento? Como que ele paga isso? Se ele está negativado? Olha, qual que é a grande sacada da... A gente vai fazer um contrato de compra e venda. Isso. Vai ser feito um contrato, que é uma cessão de direito, tá? É um contrato de cessão de direito. Nesse contrato é colocado as cláusulas, e lembrando que a cessão de direito imobiliário, ela é legal, ela é dentro da lei. Ah, tem gente que acha que a cessão de direito imobiliário não tem nada fora da lei, é dentro da lei. Não é à toa que nós temos clientes, eu tenho clientes juízes que compraram para investimento, está tudo alugado. Eu tenho clientes advogados, o que eu mais tenho é de advogados, muitos advogados, né? Que compram a cessão de direito imobiliário para investimento. Então, é dentro da lei. Okay. Tá? E dentro desse contrato, vai as cláusulas de arrependimento, de revogabilidade, né? Esse contrato ele não pode ser revogável, não pode ser cancelado. Legal. Tá? No artigo 217 a 220 do novo Código Civil fala sobre a irrevogabilidade. Esse contrato é extensivo a herdeiros e sucessores, ou seja, uma vez que é feito esse contrato, ninguém pode cancelar esse contrato, a não ser se as duas partes quiserem anular esse contrato. Caso contrário, ninguém cancela. Não tem como uma parte só querer cancelar. Jamais, não consegue. Legal. Se ela quiser cancelar esse contrato e a outra parte aceitar, ela vai ter que aceitar pagar a multa e juros que é colocado lá no contrato. Então, legal. Não tem como se fazer esse contrato unilateral. Não, né? Legal. E também é feito toda uma documentação, né? Que nós vamos averbar essa documentação legal. Na matrícula do imóvel e travar que importante. Travar essa venda de uma forma que esse imóvel não vai para inventário. E vou falar uma coisa para você, Alex. Eu sempre falo o seguinte, eu até postei um vídeo esse dia no meu Instagram. A cessão de direito imobiliário, ela é mais segura
do que você financiar um imóvel no seu nome. É mais seguro você comprar uma cessão de direito do que você financiar um apartamento no seu nome. Quer ver? Se você financia um apartamento no seu nome, você financiou, beleza? Se você vier a óbito, esse apartamento, ele vai entrar para inventário. Certo? Ok. Suponhamos que você vende esse direito para mim. Eu vou fazer uma documentação que eu vou travar esse imóvel, que quando você vier a óbito, esse imóvel não vai para inventário. Então, eu, como o comprador da cessão de direito imobiliário, eu estou muito mais seguro com o seu imóvel, no seu nome, do que se ele estivesse no meu nome. Entendeu? Então, toda essa documentação que nós fazemos, toda essa documentação, cara, é muito bem travada. Então, Legal. assim, o negativado compra, o investidor compra e não tem dor de cabeça. Agora, um medo e uma dúvida também que pode estar surgindo na galera é, beleza, eu sou o dono do imóvel que estou vendendo a cessão de direitos, porque eu não consegui pagar, ou porque está indo para leilão, etc, etc. A dívida continua no meu nome, não passa para o nome do outro, certo? O outro que vai pagar. Ele vai me pagar uma taxa, vai pagar os atrasados, etc, e vai assumir o parcelamento, ok? Certo. Mas e se esse bendito que comprar começar a atrasar? E o meu nome sujar de novo? Ele não vai atrasar. Porque no contrato é colocado algumas cláusulas que, se ele atrasar até 3 parcelas, ele pode perder o imóvel volta para o proprietário. Então, o cara vai atrasar no nome dele, mas no nome de outro ele não vai atrasar. Porque ele sabe que o contrato ali, Ele só vai ter o imóvel se ele pagar certinho. ele tem que pagar. Ele vai dar os seus pulos. Ele tem que pagar. É claro que... Então essa é uma segurança também para aquele que está vendendo cessão de direitos. Exatamente. Agora, é claro que essa segurança a gente coloca em contrato, isso é tudo bem amarradinho, né? Agora, existe exceções, existem situações, né? Sei lá, o cliente que comprou o imóvel, o negativado, sei lá, ficou desempregado, perdeu o emprego e atrasou ali 2, 3 parcelas, a gente não vai levar a risca, né? A gente sempre dá aquele suporte ali, né? Entendendo o lado do comprador, né? Do vendedor, né? Então, olha que interessante essa informação. Então, a sua imobiliária, seu pessoal, fica de suporte para os investidores até ele concluir o pagamento. A sessão de direito imobiliário, hoje, o meu trabalho é o seguinte, o cliente comprou comigo, ele vai ter o meu suporte até ele quitar o imóvel. Legal. A gente caminha junto o tempo todo. Qualquer suporte. Se for um problema que o proprietário, o vendedor, ele está tendo com o comprador, nós intermediamos, olha, o que está acontecendo? Não está tendo dificuldade no boleto, olha, está tendo dificuldade em acessar o aplicativo. A gente já resolve, dá esse suporte para o cliente. Que top. É bem legal. Bom, gente, é isso. Não dá para entregar mais ouro do que já entregamos aqui sobre essa questão de investimentos. Só ouro, né? só coisa boa. Você não acha isso no Google, hein? Não acha isso no Google. E aqui a gente vai partindo para o nosso final para dizer o seguinte. Observa como dinheiro é totalmente emocional. Uma situação que para uma pessoa é desagradável, ou perdeu o imóvel, tal, aparece um intermediador para ajudar o sonho do outro que quer comprar o imóvel. Né? Então, algumas pessoas podem ver essa sua função como o abutre, como o urubu. Né? Muitas pessoas podem ver isso como urubu, né? Mas outras pessoas estão vendo como o salvador do sonho. Né? E aí eu te pergunto, como você se sente nesse meio do caminho, onde tem um monte de gente te apedrejando e um monte de gente te aplaudindo? Cara, eu sinto o seguinte, eu penso que eu estou ajudando pessoas. O meu objetivo é esse, é ajudar pessoas. Boa. É ajudar pessoas, porque eu estou ajudando pessoas negativadas que não podem comprar um imóvel, e eu estou ajudando o cara que, infelizmente, está tendo que vender o apartamento, né? Então, eu me vejo dessa forma, né? Independente se alguém me vê como, o cara está... Mas e se não tivesse o corretor para ajudar esse cliente, como é que seria? Pois é, E se ele não ia tivesse? perder para o leilão. Exatamente. E aí o banco ia continuar lucrando. Aí ele ia começar o pesadelo dele. Né? A gente dá uma amenizada, né? Pois é. Uma amenizada. Top. Bom, gente, esse foi o nosso podcast. Lima,
Fala aí suas considerações finais, o que você achou, o que você gostou do assunto, da entrega hoje? Eu gostei pra caramba, gente. Olha, muito obrigado pela atenção de vocês. O Alex é um cara que é meu parceiro, né? E a gente vai estar muito. Vocês vão enjoar de ver a nossa cara aqui, porque vai bombardear esse Instagram aqui. Vamos Vocês que derrubar. nos segurem agora. Derrubar o Instagram e o TikTok. Muitíssimo obrigado, meu povo, meus seguidores, meus amigos aí, pela atenção de vocês. Obrigado, Alex. Tamo junto. Mais uma vez, você é o cara, você sabe que você mora no meu coração. Ô, gente, ó, só para finalizar aqui, eu vou falar um negócio aqui. Essa ideia nasceu, foi simplesmente, sabe por quê? Porque a gente, fora disso aqui, fora do Instagram aqui, a gente é exatamente isso aqui o tempo todo. Ou vamos tomar um café, a gente passa horas conversando. E é muito legal. Então, essa ideia nasceu porque a gente conversa muito, troca muita ideia, né? E a gente trouxe isso, né? Para compartilhar com a galera muita coisa boa. Tem muita coisa boa. Muita coisa. Na hora que a gente passa conversando 3, 4 horas conversando, e é muita coisa boa, né? E a gente tem que compartilhar isso com o público, com as pessoas, né? Eu compartilhar aquilo que eu posso compartilhar em relação ao meu conhecimento, né? Logo eu vou falar, a gente vai fazer uma live aqui falar sobre o Corretor Mais, que já está quase pronto. O Alex é um cara que está fazendo parte de toda essa ideia também, me ajudando na mentoria. Tem muita coisa boa, o Alex tem muita coisa para falar sobre a vida dele, sobre projetos futuros. A gente tem muita coisa aí pela frente, cara. Então, assim, obrigado, viu, de você ter curtido essa ideia, né? E trazido um pouquinho, foi só um pouquinho, gente. Ele trouxe essa mentalidade aqui. Tem muita coisa, vocês não têm noção. Tem muita coisa aqui nessa caixinha aí. E nós vamos trazer isso aí aos poucos, né? Então, a cabeça é pequena, mas tem muita coisa. Dá muita coisa aí. Gente, eu também quero agradecer os meus seguidores no TikTok, a audiência do Instagram do Lima e o pessoal também que veio da minha audiência para assistir aqui no Instagram do Lima. Quero agradecer a presença de vocês, agradecer os comentários aí, as perguntas que devem ter, que daqui a pouco a gente vai dar uma olhada, e dizer o seguinte: trabalhe a sua mentalidade, mas trabalhe ela focada num propósito. Porque trabalhar a mentalidade por trabalhar a mentalidade, você pode ser levado por qualquer guru, por qualquer lugar. Mas a única pessoa que vai ter a resposta certa para a sua vida se chama Jesus Cristo. Deus vai te dar a direção certa do seu propósito. Então, qualquer decisão que você for tomar de buscar uma nova mentalidade, uma evolução, se conecte com Deus dentro de você. E você vai ver o caminho que você vai seguir. Vai ser sempre o mais assertivo. Beijo no coração de vocês. Até a próxima. Ueba, ueba. Até a próxima. Tamo junto. E é isso aí. Parou ali? Esse negócio